Em Mateus, no capítulo 13, Jesus conta a história da parábola do semeador e diz o seguinte: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em boa terra, e essa deu muito fruto. Deu fruto de 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. E Jesus ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos questionam: mestre, por que o Senhor fala por parábolas? E ele diz a estes: eu falo por parábola, mas para vocês não, porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. E Jesus fala algo interessante, ele diz assim: porque o coração deles está endurecido. Eles ouvem de mau grado com seus ouvidos, fecham os seus olhos para não verem e os seus ouvidos para que não ouçam e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Sabe, eu acho interessante quando Jesus ele fala isso. Ele termina na cura, né? Quantos de nós desejamos ser curados nessa caminhada? Nós até vamos à igreja, nós gostamos das programações, gostamos de nos expor à palavra, porque queremos, no fundo, sermos curados, sermos tocados, sermos sarados. E Jesus ele coloca esse processo da cura que começa com uma exposição na palavra. Ele diz: olha, tem pessoas que têm um coração endurecido. A palavra não consegue penetrar. E porque a palavra não consegue penetrar no seu coração, a palavra não consegue permanecer no seu coração, eles não têm como se converter e eles não têm como eu os curar. E eu quero pensar algumas coisas com vocês aqui. Se você também, você tem procurado, você tem estado aqui durante esse tempo também, você tem se exposto à palavra, você tem ouvido a palavra, você tem se sentado, você tem talvez se exposto a vários vídeos aqui na internet para ouvir, porque o teu desejo é ser transformado, o teu desejo é ser curado. Eu quero te encorajar nesses dias a aceitar o coração que a gente falou lá em Jeremias 24. O coração que Jesus ele tem para dar é o coração vulnerável à sua palavra. E quando Jesus ele vai explicar a parábola do semeador, ele diz: olha, a palavra ela é lançada para todos, mas existe uma classe de pessoas em que a semente ela cai no meio do caminho. Quem são esses? São aqueles que, ouvindo a palavra, não entendem nada. Porque vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Eu não sei se você se vê nessa classe de pessoas. Aquelas que ouvem, mas não compreendem, não estão entendendo nada. Lê e não entende. Porque muitas vezes o inimigo vem e arrebata do coração para que essa pessoa não entenda, para que essa pessoa não veja, para que ela não ouça e para que não seja gerado no coração dela o que precisa ser gerado. Mas existe outra classe de pessoa. É aquela pessoa que é semeado entre os pedregais. É o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Aquele tipo de pessoa que vai para a igreja e que está ouvindo uma palavra e diz: nossa, como essa palavra me trouxe alegria, me recobrou o ânimo, eu senti uma paz. E aquelas pessoas, elas se animam com a palavra que ouve. Diz: olha, logo recebe com alegria. Mas essas pessoas não têm raiz em si mesma. Antes é de pouca duração. E chegado à angústia, chegado à perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Esse é outro tipo de pessoas, são pessoas que se expõem à palavra de Deus e elas conseguem sentir uma alegria, elas conseguem sentir, né, recebe e sente aquela paz e diz: nossa, como eu estou saindo mais leve, como eu estou melhor, mas é de pouca duração. Aquele sentimento que ela teve logo vai embora. Por quê? Porque não tem raiz. São pessoas que não se permitem ter raiz. Os pedregais não permite que essa semente prospere. E a Bíblia diz que esses pedregais, né,
são as perseguições e as angústias. Quando vem as perseguições e as angústias, essas pessoas logo são queimadas pelo sol. Elas são de pouca duração porque elas não têm raiz. Elas não suportam as tribulações, elas não suportam as perseguições, elas não suportam a angústia. Por isso é tão importante ter raiz. É tão importante fincar as suas raízes no Senhor. E a gente vai falar um pouco disso, a gente vê isso lá no Salmo 1, quando a Bíblia diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e da sua lei medita de dia e de noite. Essas pessoas que meditam na lei de dia e de noite serão plantadas junto a ribeiros de águas. Elas serão como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, vindo o calor, as suas folhas não se secam, e tudo quanto ela faz prospera. Essas são as pessoas que têm raiz. Tudo quanto faz prospera. E eu penso que nós buscamos isso na nossa jornada. Às vezes a gente tem uma vida que diz: nada dá certo para mim. Tudo que eu faço não prospera. Tudo que eu faço parece que quando eu coloco a mão não dá certo. E se você deseja ter uma vida não somente curada, mas uma vida próspera em tudo que você faz, coloca as suas mãos, prospera. Essa é uma vida que vive com as suas raízes fincadas junto a ribeiros de águas. Pessoas que desenvolvem as suas raízes na palavra de Deus. Mas existe um terceiro grupo de pessoas, são as pessoas que recebem a palavra entre os espinhos. Diz assim: ele ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Tem pessoas que recebem a palavra, elas se expõem à palavra, mas elas crescem entre os espinhos. E daqui a pouco as coisas vão crescendo, né? Os espinhos vão crescendo, as riquezas, a sedução deste mundo, os prazeres deste mundo. E a Bíblia diz que vai sufocando, né? Aquilo que é a palavra de Deus vai ficando suprimido dentro dela, a ponto também de morrer. Mas existe uma quarta classe de pessoas, e é nessa quarta classe de pessoas que eu e você devemos estar. São aquelas pessoas que ouvem a palavra e a recebem em boa terra. Essas ouve e compreende a palavra e dá fruto, e o seu fruto produz 100, outro 60 e outro 30. Nós devemos ser como essa boa terra, guardar a palavra. O quinto dia dessa semana vai trazer essa temática, a importância de guardar a palavra de Deus. Não é somente se expor à palavra de Deus, mas guardar a palavra de Deus. O salmista Davi, ele fala um pouco sobre isso. Ele diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu escondi a tua palavra no meu coração. Em outro salmo também vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tem outro versículo também que diz: ele enviou a sua palavra e os curou. A sua palavra cura, a sua palavra sara, vivifica. A tua palavra me vivifica, a tua palavra me sara, quando ela está arraigada nos nossos corações. Então eu quero te encorajar ao final desta semana e o início da outra, a aumentar a sua busca por conhecer ao Senhor na palavra, mas não somente se expor à palavra. E se você é daquelas que não entende a palavra, eu leio, não entendo, parece que tem um véu sobre os meus olhos, eu não consigo entender, parece que é tão mais fácil para todo mundo, mas eu não consigo entender a palavra, parece que ela está codificada. Eu quero te encorajar a orar nesses dias e pedir a Deus. O salmista, ele diz o seguinte: desvenda os meus olhos para que eu veja a maravilha da tua lei. Que você possa pedir também: Pai, desvenda os meus olhos. Eu quero ver a maravilha da tua lei. Eu quero te conhecer. Eu não quero apenas estar aqui buscando os teus feitos, o que o Senhor pode fazer por mim, mas eu quero me converter de todo o meu coração e eu quero ser curada. O final desse processo é a cura, como o próprio Jesus, ele diz, para que você seja curado de todo o seu coração, para que se converta de todo o coração. E o processo começa na exposição à palavra, que você possa buscar, como se busca água em uma terra sedenta, que você possa buscar conhecer a Deus, como as águas, elas correm para o mar. Que Deus, ele possa te incendiar nesses dias, que você possa
desejar, ansiar conhecer a Deus, que você possa mergulhar nas Escrituras e que assim como essa quarta classe de pessoas, você possa receber a palavra em uma boa terra. Que você possa ser essa boa terra. Que você seja como aquela pessoa do Salmo 1, bem-aventurada, feliz, porque medita na lei de dia e de noite, guarda no coração e tem a sua vida plantada junto a ribeiros de águas. Não tem medo quando vem o calor. Tem pessoas que têm muito medo quando chega a época do calor, como aqueles que foram semeados entre os pedregais. Esse não, ele sabe onde estão as suas raízes. E eu quero encerrar esse vídeo perguntando a você, aonde estão as suas raízes? Você sabe aonde você foi plantado? Se exponha à palavra, mas diga todos os dias, Pai, faz de mim uma boa terra. Eu quero ser uma boa terra para que, ao ouvir a Tua palavra, eu possa guardar em meu coração e eu possa Te conhecer, que eu possa ver a Tua glória, que eu possa ver a Tua face, que eu Te conheça como um amigo íntimo. Um grande abraço, eu te espero você na nossa quarta semana. Nós vamos trabalhar a temática aceitando e tá bem especial essa quarta semana e eu espero você, não desanima não. Nós vamos juntas até o final dessa jornada e eu creio que Deus tem muito para as nossas vidas, para nos tornar mulheres poderosas, usadas pela sua graça.